Olá, meus alunos do Colégio Cosmorama, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu tô aqui novamente para dar continuidade nos nossos conteúdos, né? Peço desculpas pela qualidade da imagem, né? No momento eu tive um pequeno acidente com o meu celular, né? Obra do meu filhote que tá aqui, né? Que você fez com o celular da mamãe. E para dar continuidade nos conteúdos, eu separei aqui um material bem bacana. O assunto que nós vamos entrar é a história da fotografia. Separei aqui algumas informações importantes e vamos para os slides agora. Então, meus queridos, hoje nós iremos começar um novo tema, tá? Até no livro de vocês, na página 467, um subtítulo, está escrito assim: a fotografia como recurso da história, né? Então, para a gente não ficar preso somente à leitura do livro, eu separei aqui alguns slides para ficar melhor a explicação para a gente, tá bom? Eu vou dar continuidade agora a essa parte, lendo o que está escrito na página 467. Se vocês puderem me acompanhar, vai ser melhor ainda para o entendimento de vocês. Então, vamos lá. Fotografia como recurso da história. Não é de hoje que o homem tenta guardar algum tipo de memória visual do que já passou, sejam através de desenhos, pinturas, esculturas, e posteriormente, quando surgiu a fotografia, ela passou a cumprir esse papel, que é de eternizar os momentos tanto históricos como momentos da vida das pessoas do dia a dia. Na atualidade, com o avanço da tecnologia digital, a fotografia vem sofrendo grandes mudanças, desde o momento de captação da imagem até os de impressão e reprodução, que foram simplificados. Isso acontece principalmente se forem aliados aos recursos da tecnologia, como os computadores, aplicativos, otimização com celulares, além da organização de álbuns e distribuição via internet. Tal fato tem ampliado e democratizado a manipulação da imagem fotográfica. Além de se estar como meio de expressão cultural e artística, a função da fotografia enquanto recurso também a coloca em uma posição de argumentação histórica. Então, meus queridos, é interessante a gente pensar o porquê que surgiu a fotografia. Ela surgiu em meio a uma necessidade de registrar fatos, eternizar momentos e comunicar através da imagem, como eu coloquei aí nos slides, né? Então, de acordo com, até mesmo conforme está escrito no nosso livro, o homem ele tem essa necessidade. E isso se iniciou lá atrás, através da pintura, né? A gente estudou um pouco também sobre Debré, quando Debré veio para o Brasil com a missão artística francesa, né? De retratar a realidade brasileira, pintando, falando sobre as vidas dos índios, dos escravos, dos senhores que aqui viviam, né? A colônia portuguesa. Então, houve uma retratação da realidade através da pintura. Porque na época, a tecnologia, a gente não tinha a tecnologia que nós temos hoje. E o homem, com essa inquietude em registrar fatos, foi buscando outras alternativas, né? E daí foram surgindo vários experimentos da fotografia. Não só também retratar a realidade ou fatos, mas também até de eternizar pessoas, rostos, né? Hoje nós temos aí, eu coloquei duas imagens. É um autorretrato da Tarsila do Amaral, que ela mesma se pintou, né? E também temos o retrato da Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci, né? Um retrato muito famoso. Mas será que se não fosse através da pintura, será que nós hoje teríamos conhecido o rosto da Mona Lisa? Sendo que ela vivia numa época em que não existia tecnologia. Então, a necessidade não só de registrar fatos, mas também de retratar imagens de uma pessoa, né? Então, nós temos aí grandes nomes, né, da nossa história. Nós temos imperadores, temos reis, temos, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, Napoleão Bonaparte, Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Então, todos esses, até que alguns que fizeram parte da nossa história brasileira, a gente hoje consegue
ver a imagem dessas pessoas, né, da história, através das pinturas. Então, já nessa época, existia a necessidade do homem de retratar a imagem de pessoas importantes. Então, devido a essa necessidade de registrar fatos e imagens, o homem foi buscando outras alternativas, né, de mostrar a realidade. E aí nós temos a primeira fotografia registrada através de experimentos, né, do inventor francês Joseph Nicéphore Niépce, tá? Ele é mais conhecido como Niépce, o último nome dele. Então ele foi o primeiro a encontrar uma maneira de fixar uma imagem produzida por uma câmara escura. Ele usou o processo de heliografia, vou explicar melhor no próximo slide. Através da fotossensibilidade, né, através da luz do sol, ele conseguiu fazer aí a fixação dessa imagem. Ela durou mais de 8 horas, foi um processo bem difícil, mas a gente tem a primeira fotografia registrada. E a técnica utilizada, né, por Niépce foi a heliografia. Né? A imagem heliográfica ela é feita através de uma placa de prata coberta com derivado de petróleo fotossensível, que é chamado betume da Judéia. Hoje a gente encontra ele em papelarias, ele está geralmente nessa embalagem aí, né, da Acrylex. É só um exemplo para vocês verem que esse produto ele ainda existe, né? E aí ele pode ficar exposto ao sol por 8 horas, né, para poder fazer a fixação da imagem. Então, imagina aí você utilizando uma placa de prata, colocando o betume da Judéia e tentando fixar essa imagem ao sol. Foi esse o processo que Niépce utilizou. Mas também é importante a gente saber que não existia somente o Niépce, né, buscando aí as formas de fazer uma fotografia. Existiam também outros franceses, né, outros pesquisadores também aí buscando outras alternativas. E a gente também tem o Louis Daguerre, ele também é francês. Ele, junto com o Niépce, ele fez, né, uma sociedade com o Niépce, e ele criou aí, junto com o Niépce, o daguerreótipo, tá? Ele é muito parecido com uma câmera escura. Ele grava uma imagem a partir do negativo. E esse equipamento ele era muito caro na época. Só tinha mesmo quem tinha dinheiro, quem tinha alto poder econômico, né? E que gostavam mesmo de fazer fotografias das suas famílias, tá? Então, foi uma das primeiras câmeras fotográficas, né, entre aspas, chamada daguerreótipo, que conseguiu aí realmente fazer a captura de imagens, né, através de uma câmara escura. Como eu falei antes, tiveram outros pesquisadores, né, outras pessoas curiosas também, mas não tem como citar todos aqui, o vídeo vai ficar muito longo, então eu trouxe os dois principais, que é o Louis Daguerre e o Joseph Niépce, tá? A gente também tem aí na primeira imagem que eu coloquei nesse slide, a evolução das câmeras, né? Hoje a gente pode fotografar até através do nosso próprio celular, né? E aí do lado a gente tem aí filmes fotográficos, né, da década de 90, né, até mesmo no início do ano 2000, muitas pessoas utilizavam, né, aquelas câmeras que vinham com um filme fotográfico e você tinha que levar, né, para a loja para você fazer a revelação das fotos. Talvez vocês não tenham pegado essa época, mas se perguntarem para os seus pais, pergunta como que era feito o procedimento de fotografia, né? A gente tinha lojas, né, responsáveis por isso, como a própria Kodak. A Kodak, ela foi uma das lojas que revolucionou o mundo fotográfico. É uma empresa multinacional com sede em Rochester, em Nova York, né? E ela ficou dedicada à produção e comercialização de equipamentos fotográficos. Então, não só fazia revelação de filmes, como também fazia comercialização de materiais fotográficos. Aí do lado vocês estão vendo aí alguns materiais da Kodak, tá? Próximo slide. E num processo um pouco mais avançado, né, de captura de imagem, eu também selecionei algumas imagens aí. A primeira sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Soldados em uma trincheira.
É importante também lembrar, gente, que na guerra existiam também soldados que eram dedicados somente a fotografar os momentos mais importantes da guerra, né? Então, assim, o que hoje a gente chama de fotojornalismo, mas na época não tinha esse nome técnico, né? Então você vê aí soldados numa trincheira e provavelmente algum soldado que estava lá na guerra fez essa fotografia. Né? A gente tem fotografias, se você pesquisar no Google, você vai encontrar fotografias do nazismo, judeus, né? Você sabe que, não sei se vocês já estudaram isso, mas os judeus, né, sofreram todo um massacre durante o nazismo. Existem muitas fotografias relatando sobre essa situação, da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Fria. Busquem essas fotografias. Vai ajudar muito vocês a compreenderem a história daquele momento. Meu filho não para de falar aqui. Nós também temos aí fotografias de famílias, né? E não para por aí, né? O homem continuou progredindo até conseguir também fazer a primeira foto colorida. A primeira imagem parece um laço, na verdade ninguém consegue identificar ao certo o que se trata essa primeira imagem. Parece um laço ou uma medalha, né? Ela foi registrada pelo físico escocês James Clerk Maxwell e seu assistente Thomas Sutton, né, em 1861. A primeira considerada registrada, a primeira fotografia colorida. E na segunda imagem foi a primeira fotografia de uma paisagem em cores, tá? Em 1877. Até então, mesmo havendo essa descoberta da fotografia colorida, só faziam-se fotografias de retrato, né? Aí veio, né, Luiz Ducos do Harold Arthur, em 1877, fazer o registro da primeira fotografia de paisagem colorida. E eu não poderia deixar de falar também de como foi esse processo aqui no Brasil, né? Nós também tivemos aqui grandes nomes, né, envolvendo a fotografia em terras brasileiras, como Mark Ferrez, ou Mark Ferrez, não consegui identificar o certo, a pronúncia do nome. Mas está aí uma das primeiras fotografias registradas por ele. A primeira ele mesmo, né, se fotografa de guarda-chuva na Floresta da Tijuca. Temos aí a Pedra de Itapuca, em Niterói, e a vista do Pão de Açúcar. Olha como é que era o Pão de Açúcar na época. Não tinha esse gramado, né? Esse aí é o Morro da Urca, né? Onde está essas duas pessoas paradas, né? Aí é onde hoje a gente pode ir e ver o Morro da Urca todo gramado, né? Mas nessa época era só barro, né? Então, assim, a gente tem aí, ó, importantes registros históricos de patrimônios nossos, né? De pontos turísticos nossos também. Então, aí o Mark Ferrez fazendo história também no nosso Brasil. E agora, galera, saindo um pouquinho do contexto histórico, eu quero falar um pouco sobre os gêneros fotográficos. Também tá lá na nossa página, na 467, né? Seguindo aí a leitura, no terceiro parágrafo. Existem diversos modos de fotografar. Leiam comigo, tá? Existem diversos modos de fotografar e eleger os motivos a serem foco de uma lente de câmera fotográfica e da atenção de um profissional da oitava arte. Não citei aqui, mas a fotografia ela é considerada como a oitava arte, tá? A gente tem aí escultura, pintura, cinema e a fotografia ela tá colocada como oitava arte. Os gêneros mais conhecidos são fotojornalismo, com subcategorias para fotografias sociais, de esportes, culturais e policiais. Depois temos o gênero fotografia científica, fotografia comercial, fotografia publicitária, fotografia de retrato, de moda, as fotomontagens e, por fim, a fotografia amadora. Então, gente, o fotojornalismo, que é uma das categorias, né, de gêneros fotográficos, ele é subdividido em diversas partes. Eu coloquei aí uma das principais, que é a foto cultural. É perceptível, né, através da expressão das pessoas fotografadas aí, né, parece ser uma mãe, né, com seus filhos.
que é uma expressão de tristeza, uma expressão talvez de passando por muita necessidade. Então, assim, existem, né, no mundo diversas culturas de pessoas que vivem realmente numa miséria, né, como na África, até mesmo no nosso Brasil, né. Então, assim, foi registrada aí, né, essa foto, provavelmente com o intuito, né, de sensibilizar o leitor, né. O fotojornalismo, gente, se vocês pegarem aí, né, um jornal, pega o jornal da sua mãe, do seu pai, você vai ver que existem geralmente as matérias, né, que é escrita pelo jornalista, e junto também uma foto, né, e geralmente essa foto ela fica bem próxima ao título. Então, junto com a foto e o título, às vezes é até com o intuito também de causar aí um certo impacto, né, pro leitor. Então, a primeira, considerada como um exemplo de foto cultural, nós também temos aí outros exemplos, né? Temos exemplo de foto social, temos aí uma das torres gêmeas, né, sendo destruídas por conta do ataque aéreo, né, do Islã aí em relação aos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001. É um importantíssimo fato histórico. Busquem também informações sobre isso. 11 de setembro de 2001, né, um ataque aéreo aí que bombardeou, né, que veio de encontro às Torres Gêmeas, causando aí grande destruição e morte. Então, foi registrada aí uma foto social sobre esse evento. Temos fotos policiais, né, em operação, e fotos esportivas também, tá? As fotos esportivas, se você também pegar o jornal aí do seu pai e da sua mãe, você vai ver que existe uma coluna específica falando só sobre esporte, né, no jornal. E aí também tem o fotojornalismo esportivo, tá? Você percebe que quem é fotógrafo pode escolher a área que deseja atuar. Ou ele pode fazer fotografias culturais, sociais, de situações policiais, ou até mesmo esportiva. Para o próximo slide, você vai ver outros exemplos também. Nesse slide, eu também mostro aí para vocês alguns exemplos de fotografias, né, da atualidade, que são divididos em vários gêneros. Fotos comerciais, como esse primeiro carro aí que está sendo avaliado, né, para compra e venda. Publicitárias, que é essa marca aí dessa tinta de cabelo. Nós temos os retratos, que é uma imitação do Charles Chaplin, né, e com uma flor na boca. Amadoras, que é essa menina aí fazendo até mesmo, usando da criatividade, né? Ela tá num grande ponto turístico, né? Então ela utilizou sorvete, né, para fingir que estava tomando sorvete. Bem legal essa foto, bem criativa. A gente também tem fotografias de moda e fotografias científicas também, né? Então o fotógrafo ele tem vários campos de trabalho que ele pode escolher onde ele pode atuar, né? E as fotografias que nós tiramos geralmente no nosso celular são fotografias amadoras, são selfies, né? Fotografias amadoras. É assim que nós podemos classificar. E eu deixo aqui também, gente, no final, né, alguns sites em que vocês podem também ter acesso, né, às mesmas pesquisas que eu tive, tá? Além do livro PEC, que é um livro importantíssimo aí para vocês terem a compreensão desse assunto, vocês também podem fazer consultas em outros sites, né? Então, assim, acessem, eu vou compartilhar esse mesmo material lá no Google Classroom, tá? Para vocês terem esse acesso também, e até dá para clicar direto nos sites, tá bom? Mas não deixem de buscar, de pesquisar, não deixem de estudar, a quarentena não é férias. Então, se interessem pelo assunto. Vou passar outras atividades voltadas para esse tema de fotografia, tá bom? A princípio, esse somente é o vídeo teórico. Para que eu possa ter certeza de que vocês assistiram esse vídeo e marcar presença para vocês, coloquem o nome completo de vocês no comentário, tá? E mais o ano, por exemplo, Priscila Barbosa, 8º ano.
Tá bom, gente? Para eu dar presença para vocês. Um beijo grande e se cuidem.